Bem-vindo ao canal Explicando as Escrituras. A grande pergunta: Josué teve esposa e filhos? Quando estudamos a Bíblia, frequentemente encontramos figuras marcantes como Moisés, Davi e Paulo, cujas vidas pessoais, incluindo família, esposa e filhos, são registradas de forma clara. Mas com Josué, o sucessor de Moisés, surge um silêncio curioso. Afinal, ele teve esposa? Teve filhos? A Bíblia não menciona diretamente nenhuma esposa ou descendente de Josué, o que é, no mínimo, intrigante para alguém com um papel tão fundamental na história de Israel. É como se sua biografia tivesse um buraco. Sabemos de sua origem, de sua fé, de sua liderança, mas não da sua vida doméstica. Essa ausência de informação já foi motivo de muitos debates entre estudiosos e leitores da Bíblia. Alguns chegam a pensar que, talvez, Josué tenha escolhido não se casar, priorizando inteiramente sua missão como líder e guerreiro. Outros acreditam que ele teve família sim, mas a Bíblia simplesmente optou por não destacar esse aspecto. Afinal, o foco da narrativa está nas conquistas militares e espirituais de Israel, e não necessariamente na vida familiar dos líderes. Então, será que esse silêncio bíblico é proposital? Ou apenas um detalhe perdido entre tantos outros? Neste vídeo, vamos explorar todas as pistas, evidências indiretas e interpretações possíveis para responder, ou pelo menos entender melhor, essa curiosidade que instiga quem estuda a vida de Josué. Prepare-se para mergulhar em textos antigos, examinar cada detalhe com lupa e refletir sobre o que essa omissão pode nos ensinar. O contexto da vida de Josué: guerreiro e líder desde jovem. Josué não surgiu do nada. Desde jovem ele esteve ao lado de Moisés, como ajudante fiel e braço direito. Foi um dos 12 espias enviados para investigar a terra prometida, e junto com Caleb, foi um dos únicos que acreditaram que Israel podia conquistar Canaã com a ajuda de Deus. Isso mostra que, desde cedo, Josué era alguém totalmente comprometido com sua missão espiritual e nacional. Durante a peregrinação no deserto, ele se destacou como general, organizador e fiel servidor de Deus. Quando Moisés morreu, foi Josué quem recebeu a pesada responsabilidade de liderar o povo na conquista da terra prometida. E essa missão não era simples. Exigia planejamento, coragem, sabedoria e tempo. Muito tempo. Ele liderou campanhas militares intensas, organizou tribos, distribuiu terras, repreendeu o povo quando necessário e manteve-se sempre firme no propósito de cumprir as ordens de Deus. Esse contexto pode ajudar a entender por que sua vida familiar não aparece nas Escrituras. Talvez simplesmente não houvesse tempo ou espaço para isso nos relatos bíblicos. A ênfase estava em sua função pública e espiritual, não na intimidade do lar. Isso não significa que ele não teve uma família, mas apenas que, aos olhos dos escritores sagrados, esse detalhe não era o foco principal. É o mesmo que acontece com muitos outros personagens bíblicos que, apesar de sua importância, têm partes da vida deixadas de fora do registro. Pistas indiretas, um túmulo e uma tribo. Uma das poucas informações pessoais que temos sobre Josué está ligada à sua morte. Em Josué 24, 29 e 30, é dito que ele morreu com 110 anos e foi sepultado em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Essa região foi dada a ele como herança. E aqui entra uma pista interessante. Josué era da tribo de Efraim. Essa informação, por si só, já nos leva a algumas reflexões. A terra era dividida entre as tribos de Israel, e cada líder recebia sua parte dentro da sua tribo. Isso indica que Josué tinha raízes, um local para viver e possivelmente uma família para cuidar daquela terra após sua morte. Seria estranho pensar que um homem de tamanha influência e idade avançada não tivesse ninguém para continuar seu legado material. Afinal, em uma cultura tão ligada à herança e à continuidade familiar, era comum que os bens e terras fossem passados de pai para filho. Além disso,
A forma como o povo lamenta sua morte, todo Israel o honrou, pode indicar que ele era um líder amado também em nível pessoal. Mesmo sem citar esposa ou filhos, esse contexto familiar e tribal sugere que Josué poderia sim ter tido descendentes, embora o texto bíblico não os nomeie. É uma pista sutil, mas importante. O discurso final de Josué. Um patriarca sem herdeiros. Em Josué 24 nos deparamos com o emocionante discurso de despedida de Josué. Ele reúne o povo em Siquém, recapitula tudo o que Deus fez por Israel e os desafia a escolher entre servir ao Senhor ou seguir os deuses estrangeiros. É nesse momento que ele pronuncia uma das frases mais marcantes da Bíblia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase é crucial para a nossa investigação. Quando Josué diz minha casa, a palavra hebraica usada é beit, que pode significar tanto família quanto casa física ou até linhagem. Muitos entendem essa declaração como uma evidência de que Josué tinha, sim, uma família sob sua liderança espiritual. Afinal, ele fala como alguém que representa não apenas a si mesmo, mas um núcleo familiar inteiro que compartilha da mesma fé. Por outro lado, alguns estudiosos argumentam que essa expressão pode ter sido simbólica, representando sua liderança sobre o povo como uma extensão de sua responsabilidade espiritual. Assim como Moisés era o pai de toda a nação, Josué poderia estar se referindo à sua casa no sentido ampliado, sua tribo, seus seguidores, sua geração. Mesmo assim, o fato de ele usar essa expressão num contexto tão pessoal, quase íntimo, levanta a hipótese real de que ele falava como um verdadeiro chefe de família. Se ele fosse totalmente solteiro e solitário, faria sentido falar assim? Ou seria mais coerente ele usar termos como eu servirei ao Senhor, apenas no singular, o silêncio da Bíblia e o propósito das Escrituras? É importante lembrar que a Bíblia não é uma biografia tradicional. Ela não registra todos os detalhes da vida das pessoas, mas sim aquilo que é relevante para a mensagem central que Deus deseja transmitir. Muitas vezes, grandes personagens têm aspectos de suas vidas ignorados, não por descuido, mas porque não serviriam ao propósito do texto sagrado. No caso de Josué, o foco está em sua liderança, fé, coragem e obediência. O livro que leva seu nome é essencialmente uma narrativa militar e espiritual, e não pessoal. Não sabemos como ele era fisicamente, nem como foi sua infância. Se teve esposa, se teve filhos, se era bom pai ou marido, tudo isso é deixado de fora. O que importa, na perspectiva bíblica, é sua fidelidade e sua função como instrumento de Deus. Esse silêncio não deve ser interpretado como ausência, mas como sinal de prioridade. A Bíblia economiza palavras onde o foco não é necessário. Portanto, a falta de detalhes sobre a família de Josué pode ser mais uma escolha literária do que uma declaração de que ele era solitário ou celibatário. Curiosamente, esse padrão se repete em outros personagens, como Elias e Eliseu, cujas vidas pessoais também são quase completamente ignoradas. O que importa é o legado espiritual. No caso de Josué, seu legado ultrapassa os laços de sangue. Ele deixou um exemplo de obediência e liderança que ecoa até hoje. O que dizem os estudiosos e tradições judaicas? Apesar do silêncio bíblico, tradições judaicas posteriores e comentários de estudiosos ao longo dos séculos tentaram preencher essas lacunas. Alguns rabinos, por exemplo, sugerem que Josué se casou, sim, e teve filhos, mas que eles não se destacaram a ponto de serem mencionados nas Escrituras. Outros acham que ele pode ter tido filhos, mas que eles se afastaram da fé e por isso foram omitidos da narrativa, para não manchar a imagem do líder exemplar. Já alguns estudiosos, cristãos contemporâneos, analisam a ausência de filhos mencionados como uma forma de destacar o caráter sacrificial de Josué. Assim como o apóstolo Paulo, que se dedicou inteiramente ao ministério sem casar, Josué seria um exemplo de alguém que abriu mão de uma vida pessoal para servir a missão divina. Essa interpretação, embora não seja explícita na Bíblia, traz uma reflexão interessante sobre vocação, renúncia e propósito de vida. Além disso,
Há quem veja em Josué um símbolo messiânico. Assim como Jesus, cujo nome em hebraico é praticamente o mesmo, Yeshua, Josué conduz o povo à terra prometida, sendo uma figura de Salvador. E assim como Jesus, sua vida pessoal não é o foco do texto, mas sim sua missão. Essa comparação, embora teológica, ajuda a compreender por que o texto mantém o foco em sua função pública, e não privada. O legado de Josué vai além da genealogia. Mesmo sem saber ao certo se Josué teve esposa e filhos, uma coisa é certa: seu legado atravessou gerações. Ele foi o instrumento de Deus para cumprir a promessa feita a Abraão, conduziu um povo inteiro à terra da promessa e permaneceu fiel até o fim. Poucos personagens bíblicos recebem um elogio tão direto quanto ele. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué 24:31. Isso diz muito mais sobre ele do que qualquer árvore genealógica poderia dizer. Josué não ficou famoso por seus filhos, mas por sua fé. Sua casa pode ter sido literal ou simbólica, mas o impacto que causou foi profundo. E talvez esse seja o maior legado que alguém pode deixar. Não apenas filhos de sangue, mas discípulos de fé. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal agora. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, nós vamos seguir juntos, revelando o sentido profundo das Escrituras de forma clara, atual e transformadora.